Pensando na vida eterna neste momento, uma alegria envolve os meus sentimentos, pois eu sei quando meu corpo for sepultado, ao paraíso o meu espírito será levado. E quando eu lá chegar, Jesus vou abraçar. Amigos que já partiram, eu vou rever. E quando eu lá chegar, para sempre irei cantar, sabendo que nunca mais eu vou morrer. Eita glória! Bom dia, queridos e queridas! Como é bom falar com você, né? Um bom dia, ou boa tarde, ou boa noite, shalom, graça e paz, a paz do Senhor. Não sei o momento, o horário que você está acessando agora essa palavra. Então, que Deus seja engrandecido na tua vida, ok? Que a tua vida seja o reflexo da criatividade de Deus nessa terra. Amém? Quero pedir para você, deixe o seu joinha, compartilhe, por favor, né, esse link e também se inscreva no canal. Vai lá e ativa o sininho. Amém? Bem-vindos e que hoje essa palavra possa trazer uma ressignificação para nossas vidas, para a nossa história, ou trazer à consciência um assunto que ninguém quer praticamente tocar nele, não é verdade? Mas é necessário, como líderes, precisamos tocar em muitos assuntos que nós não queremos, não estamos preparados, não gostamos de falar da morte, não gostamos de mau cheiro, né? No sentido que quando você só quer sentir o cheiro de flor, de perfume, mas ninguém quer sentir um cheiro de algo podre, de uma carne podre. Então nós não fomos feitos para gostar do cheiro da morte, não fomos feitos para gostar de uma carne jogada ali que está podre, no sentido de algo que foi para o lixo. Enfim, nós só fomos criados para gostar daquilo que é belo, daquilo que é lindo, que é cheiroso, que é maravilhoso. Mas nós vamos tocar nesse assunto, nós vamos falar desse processo necessário. Você viu que o tema hoje é um processo necessário. E que processo é este? Que processo é este necessário na nossa vida, né? Muito necessário mesmo, que se nós não entrarmos nesse processo, quando se trata de morte, as coisas não serão reajustadas, nós não vamos conseguir seguir em frente. Então, esse processo necessário se chama luto. O luto é um processo necessário após perdermos quem amamos, né? Meu Deus, verdade, é necessário o luto quando nós perdemos quem amamos. Ele é um processo necessário na nossa vida. Nós não gostamos de falar de morte, mas é necessário falar da morte. Por que é necessário? Porque a morte é real, né? A morte um dia chegará para todos nós. Um dia você não me verá mais, ok? Porque a morte é um processo real para todos, um dia ela vai chegar para todos nós. Mas mesmo sabendo que um dia ela virá e a vida irá acabar, nós não estamos preparados. Meu Deus, quem é que se prepara para perder alguém que ama? Quem é que se prepara para perder quem ama? Não tem como, nós não estamos preparados para perder quem amamos, mas é um assunto que nos traz a consciência, que nos faz já organizar muitas coisas em nossas vidas, né? É um assunto que vai nos trazer clareza para que possamos entender quem está passando por esse processo chamado luto, ou quem ainda vai passar, ou até mesmo entender a nós mesmos, amém? Então a morte é real. Quando Salomão fala da morte, em Eclesiastes 7:2, ele está querendo nos dizer ali em Eclesiastes 7:2 que a morte
é o destino de todos, né? E ele também faz um alerta àqueles que estão vivos, ele está nos alertando ali também a levar esse tema em consideração, a levarmos esse tema a sério, porque ninguém leva a morte a sério. Todo mundo acha que vai acontecer ali no vizinho, com outro, mas ninguém para pensar que este é um assunto sério. E ele está dizendo que é o destino de todos e ele faz esse alerta aos vivos. Eu e você estamos vivos, mas ele está nos alertando a levar esse assunto em consideração. Eclesiastes 7:1, ele diz que o dia da morte é melhor do que o dia do nascimento. Olha como que Salomão abre esse texto. Ele está dizendo que o dia da morte é melhor do que o dia do nascimento. Que confuso! Olha só, não é verdade? Por quê? Porque a noiva da vida é a morte. A vida, ela já nasce com uma noiva. Todo bebê que nasce hoje, já sabemos que um dia ele vai morrer. A noiva da vida é a morte. E quando perdemos alguém que amamos, o que acontece? Acontece em nossas vidas um dos processos mais dolorosos que existe, chamado luto. Já parou para pensar nesta palavra? Então acontece um dos processos mais dolorosos que existe, que é o luto, tá ok? Mas nós precisamos vivê-lo quando perdemos alguém. É necessário, é um processo necessário. Precisamos vivenciar, viver o luto. E esse processo que se chama luto, ninguém quer passar por ele, mas é necessário. Perdeu alguém que você ama, é necessário entrar nesse processo chamado luto. Quando Freud fala do luto, né, segundo Freud, olha o que o luto é para ele. Nós vimos ali o que é para Salomão, né, o que a Bíblia fala, que é melhor a morte do que o dia da vida, é melhor o dia da morte do que da vida, que devemos levar esse processo a sério, em consideração. A morte é a noiva da vida, né? Olha, é melhor estar numa casa de luto do que numa festa. Salomão fala isso. Agora vamos ver o que o nosso querido Freud fala sobre o luto. Ele fala que é um processo doloroso. Você que está me ouvindo aí agora, você já sabe disso, né? Eu também sei que é um processo doloroso. Eu já perdi várias pessoas que amo, ok? É um processo doloroso e Freud fala isso, que tem como característica uma tristeza profunda. Quem está em luto está com uma tristeza profunda. Há também o luto traz um afastamento de toda e qualquer atividade que não esteja ligada a pensamento sobre o objeto perdido. Olha só como que isso é forte, né? Traz um afastamento, afasta de toda e qualquer atividade que não esteja ligada a pensamento sobre o objeto perdido, ó. Traz a perda de interesse no mundo externo e a incapacidade de substituição com a adoção de um novo objeto de amor. Meu Deus, olha o que é o luto na concepção da psicanálise, né? Ou seja, o luto é a reação à perca de um ente querido, né? Ou seja, como eu devo reagir a uma perca? É muito difícil, porque o luto é uma reação a uma perca de um ente querido. Mas como que eu vou reagir a essa perca? Entrando no processo de luto. Vivê-lo é essencial. Viver o luto é essencial para passar por esta prova, para passar por esse caminho doloroso, por essa via dolorosa, por essa porta tão estreita que é chamada o luto. Ok? Então, olha só, como que eu vou entrar? Eu preciso entrar em processo de luto para poder reagir à perca de um ente querido. Você está me entendendo, queridos? Como que é uma palavra hoje esclarecedora, é uma palavra para nos firmar, porque nós temos socorrido muitas pessoas que têm passado pelo luto, e muitas vezes nós não sabemos o que é o luto, nós não estamos preparados para agir. Muitas vezes chegamos ali num velório e falamos para o enlutado: não chore, não chore, vai passar, né? São frases que não ajudam, são frases que não servem para nada.
quando nós chegamos muitas vezes e abraçamos, até mesmo interrompemos um choro que deve ali estar chorando, e a pessoa chega, um abraça, outro abraça. Claro que é normal da gente, a gente quer acolher, a gente quer abraçar, né? Mas você acaba ali interrompendo um choro nessa hora, um choro que precisa ser colocado para fora, né? Então, olha, entrar nesse processo, viver esse luto é essencial quando você perdeu alguém que você ama, alguém que é muito importante para você. Como assim eu preciso viver um luto? Como assim, apóstola? Sim, queridos, sim, precisamos viver, precisamos passar por esse processo doloroso, precisamos vivenciar esse luto. O que representa isso? Não esconder os sentimentos, né? Não é escondendo um sentimento que você vai passar por esse processo, viver esse luto. Eu preciso viver ele, não esconder os sentimentos. Eu não posso evitar de falar desses sentimentos. Às vezes tem pessoas que falam, mas vai falar do morto de novo, já tem tanto tempo que faleceu, mas eu não posso esconder os sentimentos. Eu preciso falar, né? Eu não posso engolir o choro, ou seja, toda vez que você quiser, você que está aí vivendo um luto, nós temos hoje aqui, com certeza, na nossa transmissão, nós estamos aqui agora, né, no chat, eu creio, nós temos muitas pessoas que estão passando por isso, né? Maria Helena, que perdeu grande parte de sua família esses dias, o céu ganhou, mas ela aqui ficou como se fosse amputado todos esses membros da família, né? E a dor de uma amputação é difícil, vai estar sempre sentindo que está ali, mas não está, né? Vem a dor da saudade, enfim, é um processo doloroso, nós sentimos muito, 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 mas hoje esse assunto eu creio que vai ajudar muito você também a entender o que você está passando, o que é que se passa nesse processo de luto, né? Então não engula o choro, chore. Eu creio que talvez você até queira chorar agora, fique à vontade, chore mesmo, chore toda vez que você quiser chorar. Desabafar com alguém ajuda muito a atravessar esse luto, a passar por esse processo, né? Alguém que você confia, desabafar, jogar para fora, vai ajudar muito, né? Não é ignorando que nós vamos viver, não é fingindo que não aconteceu, não é simplesmente, toca a vida, né? É claro que nós temos que viver todos os dias ali, né? Mas eu não posso ignorar que esse processo está acontecendo na minha vida, né? Ignorar a dor que eu estou sentindo. Por quê? Ignorar uma dor, fingir que essa dor não está ali, não é o remédio, não é verdade? Olha só, durante todo o tempo que Davi não se atentou para o que Saul havia quebrado a aliança com os gibeonitas. Não é verdade? Ficou aquele tempo todo ali, a terra já estava, se eu não me engano, há 2 anos sem chuva, com fome, passando fome, aliás, e ele ignorou, não tratou, até que ele foi a Deus, perguntou o que havia acontecido. Então vieram os gibeonitas e enfim, pegaram ali a vingança, né, por assim dizer, dos gibeonitas que Israel havia matado, sem consultar a Deus, que havia feito uma aliança, né, e ficou ali ignorando aquele assunto, não resolveu, teve que resolver o assunto. E 7 filhos da casa de Saul foram tomados para que os gibeonitas os enforcassem, em nome daqueles que Israel havia matado. Então não podemos ignorar um assunto. Não é ignorando que virá a cura. Ignorar não é o remédio. E preste atenção também. E não é o remédio também que irá curar essa dor. O remédio vai ajudar, você vai acalmar, você vai poder pensar com mais tranquilidade, dormir melhor, né? Mas não é o remédio que cura essa dor também. Porque se eu esconder a minha dor atrás de um monte de fármacos, né? Atrás de um monte de remédios sem prescrição médica, vai ser muito perigoso, né? Ou eu tentar esconder atrás de vícios. Eu sei que isso não acontece com você, em nome de Jesus, né? Mas muitas pessoas escondem muita garrafa vazia dentro
dentro dessa garrafa vazia tem muita história de dor, não é? Então esconde a dor atrás dos vícios, né? Ou atrás de uma compulsão por compras, sai comprando isso, comprando aquilo, esconde a dor atrás da comida, uma compulsão por comida. E o que acontece se eu esconder essa dor, se eu tentar esconder atrás dos remédios, atrás de um monte de coisas, né? Eu não irei reelaborar a minha vida, esse luto. Eu não irei ressignificar a minha história. Eu não irei atravessar esse luto, né? Mas, meu Deus, apóstola, como que eu faço? Essa é uma pergunta muito importante. Como que eu faço para enfrentar a dor da ausência? Não está mais aqui na mesa, eu não verei mais os finais de semana, eu não abraçarei, eu não sentirei mais o cheiro, eu não sentirei mais aquela pele quentinha, eu não irei mais sentar para conversar, tomar o chimarrão, tomar o tereré, ou jantar, almoçar, tomar o café. Como eu faço para enfrentar a dor da ausência? Como que eu assimilo a ausência? Assimilar a ausência. Isso já aconteceu comigo por conta de meu pai, né? Eu já pensei, meu Deus, a ausência. Eu vim viver a saudade, não faz muito tempo, do meu pai. Uma ausência, uma dor da ausência, né? A dor da falta do pai, da falta da mãe. Mas como que eu vou enfrentar essa dor da ausência? Como enfrentar a ausência de quem amamos? Meu Deus, é uma pergunta que não tem resposta. Como enfrentar a ausência de quem amamos, de quem passou a vida conosco, de quem tocou, de quem nos deu banho, de quem nos fez crescer, de quem fez a comidinha? Como uma mãe pode enfrentar a ausência de um filho? Né? Como que uma esposa enfrenta a ausência de um marido? Enfim, é inexplicável essa pergunta. Eu acho que seja a dor mais única do mundo. Eu acho que essa experiência é que ninguém deseja passar. Eu acho que essa dor é uma dor insuportável, porque quanto mais próximo, quanto mais elo de ligação você tem com a pessoa, mais angustiante será, mais a dor será em nível maior, né? Então, como enfrentar essa ausência de quem amamos? Só que precisamos enfrentar. Precisamos enfrentar. Enfrentar é necessário, meu Deus. Enfrentar é ir em direção à tempestade, é ir em direção ao que você tem que atravessar, né? Eu preciso atravessar isso aqui. E quantas pessoas que já se passaram anos, porque o luto não envolve somente a morte física, né, de uma pessoa. O luto, ele envolve a perca de um emprego, o luto, ele envolve também um abandono de um namoro. E quantas pessoas que ainda estão passando pelas fases do luto, enroscou em alguma fase ali, porque se tornou patológico, um namoro que não deu certo, um noivado que não deu certo, uma vida que não deu certo, um casamento que não deu certo, né? E está enroscado e não tem coragem de enfrentar e está escondendo esta dor atrás dos fármacos, está escondendo esta dor atrás do não tocar neste assunto, não falar deste assunto. Não adianta ignorar. Você precisa pôr a luz, você precisa fazer como Davi fez. Por que estamos nessa fome? O que está acontecendo? E então é por causa dos gibeonitas, é por causa disso e disso que você está enfrentando esse problema, por causa disso e disso você tem essa lacuna aí na sua alma. Precisamos enfrentar é necessário, precisamos encarar essa dor da ausência. É importantíssimo o processo de luto, para quê? Para reconstruir a vida, né? Para quem perdeu ali os amados, né? Precisa reconstruir a vida. Então, esse processo do luto saudável, de um luto não patológico, é importante para reconstruir a vida. E seguir em frente, né? Para quê? Para não prolongar mais ainda o sofrimento, de forma a esse sofrimento, esse luto se tornar patológico. Então eu preciso enfrentar para reconstruir a vida, eu preciso seguir em frente e não prolongar esse sofrimento demasiadamente, né? E fazer com que
o luto na minha vida se torne patológico e eu nunca mais saia dele, consiga sair dele, ok? Mas eu creio que essa palavra de hoje, Deus vem para trazer um significado aí para a tua vida. Leia Josué capítulo 1 e você vai ver ali Josué num processo de luto doloroso por Moisés e o que Deus fala com ele. Ele fala, olha, levanta, basta, chega de chorar, Josué, agora pega esse meu povo aí e faz eles atravessar essa terra, né? E assim como eu fui com meu servo Moisés, eu também serei com você. É lindo, né, gente? É muito sensível esse tema, né? Dói na nossa alma, desculpe aí as lágrimas, né? Mas vamos chorar, por que não chorar? Por que as pessoas têm tanta vergonha de chorar? Ai, não pode chorar diante de uma história do outro. Ah, meu Deus, segurar tantas emoções. As emoções são tão deliciosas, são tão lindas na nossa vida, né? O importante é saber reelaborar. Então precisamos enfrentar esse processo para reconstruir nossa vida, para seguir em frente, para não se tornar patologia na sua vida. Como fazer para seguir em frente, minha apóstola? Ô, pastora, tá tão doído, eu sei, eu sei, eu sei. Eu sei. Como fazer para seguir em frente? Como é que eu posso reelaborar um luto, né? Como que eu posso fazer isso? Como que eu posso reelaborar um luto? Primeiro, olhar para a vida, olhar para a vida, olhar para a vida. Você foi projetado por Deus para olhar para a vida. Amém? Você foi projetado por Deus para olhar para a vida. Eu sempre costumo pensar, meu Deus, já pensou se nós não morrêssemos? Como seria viver eternamente? 200, 300, 500 anos, 1000 anos? Como seria se eu tivesse... as pessoas dizem bênção, mas eu acho que seria uma maldição, né? Eu nunca morrer aqui na Terra, que eu não vou morrer, né? Nós só atravessamos uma membrana. Você já viu o que é uma membrana? Uma espessura muito fininha. Quando nós morremos, nós só atravessamos. Eu creio nisso, sou cristã, né? Só atravessamos uma pequena membrana, um portal, e já estamos no outro lado da vida. Mas como seria se você tivesse a maldição aí na sua vida? Eu vou falar maldição, porque eu acho que não é bênção. De viver para sempre. E aí você vai vendo uma geração vindo, outra indo, um monte de gente desconhecida e você nunca morre. Claro que nesse processo você faz novas amizades, mas a dor, uma atrás da outra, uma dor atrás da outra, de perder todos durante essa eternidade aqui na Terra, né? Então não dá. A morte, ela é a noiva da vida. A morte é um processo real, é um processo que nascemos, já sabemos que vamos morrer. Mas como que eu faço para seguir em frente? Eu começar a olhar para a vida, né? A olhar para aqueles que ficaram, a olhar e focar na minha vida aqui nessa terra, que eu preciso continuar. Nesse momento que eu falo, eu preciso continuar. Parece que um vento forte vem, sabe? Quando o vestido tá voando para trás, assim, o vento tá batendo e a poeira vem, você coloca a mão, eu preciso, nem que for tateando, mas eu preciso enfrentar, eu preciso olhar para a vida. E você começa a olhar para a vida e tudo vai mudando. Então existe uma dinâmica na vida. E qual é essa dinâmica da vida? Qual que é, né? Chegada e partida. A dinâmica da vida é essa. Chegada e partida. Chega e parte, né? E se vai. Então, em Eclesiastes 3 diz que há tempo para todas as coisas, tempo para nascer e tempo para morrer. E entre a chegada e a partida de um ser humano nesta terra existe um viver. Então, aqui você vai agradecer a Deus pelo tempo que passou com a mamãe, pelo tempo que passou com o papai, pelo tempo que passou com os amados que você ama, né? Com a sua família, com os amigos. Agradecer, olha, como foi tremendo, eles viveram enquanto estiveram aqui, como era bom estar junto, como era bom correr para o abraço, né? Então, entre a chegada e a partida existe um viver, e vocês viveram isso, e isso
é trazer a consciência que foi o tempo precioso, né? Então eu quero chamar hoje também você para viver o mais intenso que você puder com aqueles que você ama, né? Com aqueles que você está rodeado deles aí, valorizar cada detalhe da sua vida nesse Shabat, nesta palavra sobre esse processo necessário, esse processo doloroso que é o luto, né? Quero convidar você a amar mais, tá? A olhar mais para os olhos daqueles que você ama, a dizer que ama, parar na frente, sabe? E dizer o quanto essa pessoa é importante para você, né? Abraçar mais. Quantas pessoas que são tão endurecidas, que foram traumatizadas num toque indevido e hoje não gostam de abraçar, foram criados tão rígidos e não gostam de abraçar. Fala, Deus, eu quero me entregar a um abraço sem maldade, sem malícia, um abraço gostoso, né, de ser humano. Eu quero me relacionar. Ah, você que está aí no isolamento, não quer visitar mais os parentes, porque acha que parente enche o saco. Isso é uma mentira do inferno, né, na nossa vida, na vida de todos aqueles que pensam assim. Você é uma pessoa de relacionamento. Se relacione, porque é tão fácil você se relacionar só com pessoas fáceis, né? Aí fica muito cômodo, mas Deus te chama para um desafio hoje, a olhar para a vida, a ressignificar, né, toda essa dor que você está passando, né? Talvez você esteja agora num processo de negação do luto, da morte, né? Você talvez esteja nesse processo de barganha, se eu tivesse orado mais, jejuado mais, ou não teria feito isso, tal negociação, né? Talvez você esteja agora na fase da depressão, que é aquela tristeza profunda por causa do luto, não é verdade? Que está vivendo. É normal, é totalmente normal. Tá triste? Chore, né? Quer gritar? Grite. E você vai entrar no processo também de ressignificação, de aceitação da morte, né? Poxa, eu tô entendendo que realmente um dia tem mais pessoas ainda na minha família que vai partir, talvez seja eu, talvez seja o outro, eu vou passar por essa dor de novo, né? Mas agora eu vou passar mais consciente do que é um luto e que o luto é necessário, que eu não posso me esconder, que eu não posso negar essa dor, que eu não posso deixar que as pessoas digam para eu não chorar. As pessoas querem consolar, né? E não sabe, as pessoas não querem, ninguém vai lá para falar algo para te ofender, mas às vezes na hora, quantas vezes eu cheguei em velório mesmo, falei, e aí, tudo bem? É uma pergunta tão assim automática, nossa, que a gente fica tão perdido e você fala, tipo assim, a pessoa olha para você e fala, como assim tudo bem, né? Mas meio em todo o caos na nossa vida, nós podemos estar bem, estar em paz, né? Porque paz não é ausência de guerra, é paz em meio à guerra, né? Tudo pode estar desabando, mas você está em paz, porque o príncipe da paz está com você, amém? Pai, em nome de Jesus, queremos abençoar, Senhor, estas vidas neste dia, Senhor, e profetizar que o Senhor está ajudando cada um a passar por essa prova, por essa angústia, pelo luto, por esse processo tão doloroso. Mas pedimos que agora seja a etapa que cada um estiver vivendo do luto, eles possam pular para a próxima etapa e assim cantar do outro lado que só o Senhor é Deus e que o Senhor os ajudou e que foi bom enquanto durou o relacionamento aqui nesta terra. Senhor, sabemos que aqueles que partiram não precisam ser esquecidos, mas que a memória deles sempre será respeitada no meio do seio familiar. Portanto, neste dia, pedimos que o Senhor ajude cada um, pegando-os pela mão, ajudando-os a atravessar, Senhor, essa via dolorosa, esse processo doloroso. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, eu os abençoo. Amém? Foi uma honra tocar a tua vida com esse assunto tão delicado, tão respeitoso. Que o Senhor te abençoe e sentimos muito pela sua perca. Sentimos quando alguém é promovido, né? Porque é promovido e Deus tem prazer que seus filhos voltem para casa, ok? Deus abençoe tua vida, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E até o próximo Shabat. Shalom, queridos.